Olá, mais um nosso programa Lira em Pauta, sempre trazendo um assunto de importância para aqueles que realmente dão audiência ao nosso programa. Né? E hoje vamos falar sobre o Espiritismo entre nós. Um livro que foi escrito por professor universitário, mestre em engenharia eletrônica, físico e palestrante em várias instituições, professor Wagner Ideale. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Obrigado por sua participação no nosso programa, nos dar essa Nós que agradecemos. oportunidade. E é um assunto que é muito palpitante no dia de hoje, que é o espiritismo, né? Sim. E o senhor escreveu um livro, escreveu um livro, foi, Sim. né, escritor e de muita importância. Obrigado. Eu acho muito interessante. E também o senhor é palestrante lá da Associação de Desenvolvimento Espiritual, do Reencontro, lá no bairro da Moca. Exato. É isso? Isso. Professor, como a doutrina espírita está presente em nossas vidas? Pode nos explicar? Pois é. A doutrina espírita, ela vem, né, para o mundo, em meados do século XIX, como um exercício que ocorre com as mesas girantes, né, com aqueles espetáculos teatrais que aconteciam na Europa e uma parte dos Estados Unidos, para, no nosso ponto de vista, alertar o mundo sobre uma realidade que sempre existiu. O contexto espiritual não foi a doutrina espírita que criou, ela é um contexto que sempre existiu. Apenas que a doutrina espírita foi uma religião, uma ciência, uma filosofia que se propôs a estudar esse fenômeno. Né? E esse fenômeno, ele está nas nossas vidas, ele está no nosso dia a dia. Gostemos ou não, os espíritos estão aqui à nossa volta. Né? Então, a espírita, ela procura estudar essa relação entre o que nós chamamos de mundo físico com o mundo espiritual. Na sua visão, o espiritismo é uma religião ou uma doutrina? Uma religião ou uma doutrina? O espiritismo, ele transcende, na minha visão, a tudo isso. Ele, como nós começamos dizendo, ele começa como uma ciência experimental, pois o nosso querido Allan Kardec, convidados a participar das tais de mesas girantes, esses espetáculos que tratavam de coisas sobrenaturais, ele começou a perceber a existência de inteligências extracorpóreas, coisas que todo mundo já sabia, mas não havia um estudo sério, criterioso, e ele procurou. Evidentemente, o mundo científico não aceitou. Ora, a partir daquilo, Kardec começa a perceber que esses efeitos espirituais têm um contexto por trás moral, aonde nasce o contexto da religião espírita. E percebe-se que essa religião espírita, que se baseia na lei de causa e efeito, na continuidade da vida, nasce disso tudo uma filosofia. Então, se nós falarmos que doutrina espírita é religião, estaríamos colocando ela num ponto, não de pequeno, mas menor, quando, na verdade, é um conteúdo maior. Certo. Outra coisa, o que é ser espírita ou espiritualista? As pessoas às vezes confundem um pouco. Essa pergunta perfeita, Lira. Nossa, essa pergunta foi ótima. Espírita são as pessoas que procuram seguir a doutrina espírita. Espiritualista é toda pessoa que acredita que a vida tem algo mais. Então, nós podemos afirmar que todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista podemos dizer ser espírita. Então, hoje você tem uma infinidade de doutrinas espiritualistas, ou seja, toda aquela que acredita que a vida não é só o corpo físico, enquanto a doutrina espírita tem uma estrutura muito bem formada que nós chamamos de espiritismo. Perfeito. O senhor, como palestrante, é difícil ensinar, vivenciar
os ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus? É difícil Uhum. isso? Convencer as pessoas? Eu acabei de escrever agora há pouco num grupo espiritualista, né, que eu sou professor há acho que 38 anos, até dá até medo de falar a quantidade de anos, né? Eu sou professor há muitos anos, e quando você vai ensinar no meio acadêmico, é muito mais fácil, porque o meio acadêmico você estuda livros, você faz experimentos, você faz testes, né, principalmente na minha área de eletrônica, é muito mais fácil. Quando você vai falar em espiritualidade, você vai dar uma palestra espírita, que tem acontecido muito comigo, quando eu vou falar um assunto a qual a gente ainda tem muito que aprender e vivenciar, né? Parece que dá uma coisa dentro da gente. Então, é, ensinar espiritismo, ensinar contextos espiritualistas é bem mais difícil que os contextos materiais. Então, realmente é bastante difícil. Falar por falar, ok, mas falar e vivenciar é um patamar que está na necessidade de todos nós de trabalhar. Professor, o espiritismo no Brasil, ele tem várias faces, vários segmentos? Outra pergunta muito inteligente da sua parte, Lira. É Veja isso. bem, Aprendi o com o senhor, espírito... hein? Hã? Aprendi que o senhor foi aluno, foi voluntariado lá no reencontro. É verdade, Lira. Então, Lira, o espiritismo, ele é um só. É aquela doutrina codificada por Kardec, ou seja, os espíritos passaram via médiums a Kardec os ensinos onde ele montou aquele Pentateuco Espírita, os 5 livros básicos da codificação. Ele escreveu outros livros também. Muito bem, isso aí é o espiritismo. Agora, quando vem para o nosso mundo aqui do dia a dia, existe a interferência humana. Então, há pessoas que não, eu não concordo com isso, mas eu quero colocar aquilo outro. Então, você acaba tendo ambientes espíritas com algumas diversidades. Então, há aquele centro espírita que adota determinado tipo de trabalho, há aquela casa espírita que não adota, mas adota um outro, e aí acaba gerando uma forma um pouquinho diferenciada de entender a doutrina espírita. Vamos pensar assim, vamos pensar no cristianismo. O Cristo trouxe a boa nova, os ensinos que está lá, né, no Novo Testamento. Mas ao passar dos anos, nós temos várias religiões cristãs. Mas aquilo que o Cristo nos trouxe é a boa nova. São as bem-aventuranças, são suas parábolas e, acima de tudo, os seus exemplos. Infelizmente, eu posso até dizer assim, na doutrina espírita tenha ocorrido esse tipo de problema, sim, de locais terem uma compreensão diferente daquilo que está escrito nas obras da codificação. E para fechar pelo menos eu tentar fechar, vamos lembrar que Emmanuel disse ao Chico, como a Joana disse ao Divaldo, como o professor Herculano Pires também disse nos seus livros, quando você tiver uma dúvida mais profunda sobre a doutrina espírita, vá nas obras da codificação. Na sua visão, como o brasileiro, como o ser humano, vê o espírita Allan Kardec? Ainda, né, houve uma época que ser espírita era uma coisa meio fora da lei, né, sem dúvida nenhuma. As pessoas entendiam no passado que ser espírita era ter pacto com seres não angelicais, coisas nefastas e tudo mais, quando na verdade não é. Então, as pessoas que não estudam a doutrina espírita ou não conhecem a doutrina espírita, normalmente têm uma visão deturpada do que seja realmente o espiritismo. Hoje no Brasil, o espiritismo está presente em milhões e milhões de lares, diminuiu bastante esse problema, mas ainda no mundo existe essa visão um tanto quanto deturpada do que realmente seja espiritismo. Ah, perfeito. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco
sobre Bezerra de Menezes no Espiritismo, a sua importância no Espiritismo. Bom, Dr. Bezerra no Espiritismo é um marco. Lá no final do século XIX, começo do século XX, Dr. Bezerra recebe, né, um presente de um amigo, e ele, naquela época, um fervoroso católico. Como qualquer pessoa, olha aquilo meio de lado, assim, fala, o que é isso, né? Mas conta a história, não sei porque eu não estava lá, mas a gente lê, de que ele, para agradar o amigo, leu aquela obra. Essa obra chamava O Livro dos Espíritos. E a partir daquele momento, ele começou a refletir em cima dessa obra, pela envergadura de espírito que ele era, a envergadura de pessoa que ele era, ele aprendeu muito. Ele aprendeu muito. E aí ele ficou sendo, sem dúvida nenhuma, um marco maior do espiritismo no Brasil. Beleza. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, que o senhor é um profundo conhecedor, a ciência e o espiritismo, eles andam lado a lado? Muito obrigado, Lira. Muito obrigado por essa questão. Kardec, quando você lê as obras de Kardec, quando você lê a Revista Espírita proposta por Kardec, ele, o tempo inteiro, ele diz assim, a ciência e a religião precisam andar de mãos juntas. Os cientistas da época, e muitos cientistas de hoje, não entendem assim, acham que uma coisa é religião e uma coisa é ciência, porque a religião não é algo que pode ser testado. E como disse Galileu, tudo aquilo que não pode ser testado não pode ser científico. Isso está furado, porque hoje a física quântica nos mostra uma série de coisas que a gente não tem como testar efetivamente e é científico. Então, a ciência e a religião precisam andar de mãos dadas. O espiritismo inicia no mundo, no meados do século XIX, como uma ciência experimental. Essa ciência experimental começa a evoluir para uma filosofia baseada numa religião que são os ensinos de Jesus. Que beleza, muito bom, muito bem esclarecido. Professor, nós vamos fazer um intervalo agora, mas eu queria deixar já uma pergunta para o senhor. O senhor me responder após a gente voltar com o intervalo, ok? Espírito e matéria são coisas diferentes? O senhor nos esclarece isso, ok? Vamos a um breve intervalo e já retornamos com o professor Wagner Deale sobre o Espiritismo entre nós.
Libidinato, o suplemento que vai restaurar sua vida. A perda da libido já não é mais um problema, só dos mais velhos. Diga adeus ao seu cansaço e recupere seu equilíbrio, seu prazer de viver. Libidinato é um suplemento que aumenta naturalmente a produção da testosterona e o equilíbrio hormonal. De forma progressiva, sua fórmula possui vitaminas e minerais que agem no metabolismo energético, proporcionando mais disposição e vigor ao seu organismo. Contém em sua fórmula a niacina, vitamina B3, conhecida por remover substâncias químicas tóxicas do corpo. Auxilia na produção de hormônios esteroides pelas glândulas suprarrenais, como os hormônios sexuais e os relacionados ao estresse. Auxilia na manutenção de uma pele saudável e bonita. Compõe ainda este suplemento a pirodoxina, bisglicinato de zinco e magnésio, também responsáveis e fundamentais para a produção da testosterona pelo organismo. Com vitaminas e minerais, Libidinato contém ainda em sua formulação a cafeína, potente e conhecida por sua ação estimulante no sistema nervoso central, proporcionando melhor disposição, foco e concentração. Para agregar a esta explosão de energia, Libidinato incorporou a beterraba, que possui propriedades antioxidantes que atuam no sistema imunológico, rica em nitrato inorgânicos e nitrito, que juntamente com a niacina potencializam a presença de óxido nítrico, substância essencial para o estímulo. Para obter todos os benefícios do Libidinato, basta ingerir uma cápsula dia, preferencialmente antes da sua principal refeição. Libidinato, o segredo do seu desempenho e do seu sucesso. Mantenha sua vida em equilíbrio com Libidinato. Qualidade, frutos nossa terra. Já estamos de volta, tá vendo? Foi rapidinho. E a entrevista está muito interessante, interessantíssima, falando sobre o espiritismo entre nós. Professor Wagner, deixei a seguinte pergunta: espírito e matéria são coisas diferentes? O senhor pode nos esclarecer? Muito bem. Dentro da nossa realidade, entendemos que sim, são dois componentes do universo. Aprendemos dentro da doutrina espírita que o universo ele é tríplice. Ele existe um ser que criou tudo isso, que nós não conseguimos ainda entender, mas conseguimos senti-lo, chamado Deus. Existe o mundo físico, ele pode ser um mundo físico desde essa matéria bruta que nós estamos à nossa volta, até aquela matéria mais que tem essenciada das estruturas intratômicas, subatômicas, e o contexto espiritual, Deus, espírito e matéria. Tudo nos leva a entender que o universo tem esse tríplice aspecto. Existem alguns estudiosos que entendem que o espírito seria uma matéria muito, muito que tem essenciada, muito sutil. Eu não posso afirmar que sim, porque nós não temos ainda ferramentas para isso. Mas, por enquanto, eu entendo que o espírito reage sobre a matéria. Como o espírito, ser inteligente, o ser consciente, ele não consegue, por ser muito sutil, reagir direto com a matéria, Allan Kardec propõe, através dos espíritos, que existe um elo intermediário, que usou-se o nome perispírito, que é uma matéria sutil, que liga o espírito a esse perispírito, né? O espírito se liga a esse perispírito, e esse perispírito se liga à matéria via um centro de força, ou os centros de força que tem no nosso corpo, e faz essa interação. Ou seja, quem nesse instante está pensando, falando, agindo, não é o corpo físico, é o espírito. Quem deseja, quem ama, quem odeia, quem quer, quem deixa de querer, é o espírito. O corpo físico reage às necessidades, aos interesses do espírito.
Perfeito. Ó, muito interessante, tá vendo? É fantástica a sua definição. Obrigado. Mais uma, professor. O espiritismo, ele evoluiu como a sociedade, a tecnologia, a ciência ou não? Essa outra pergunta bastante importante, muito importante. Sim, o espiritismo tem evoluído, sim. Por quê? Já nas obras de Kardec, está lá muito claro: o espiritismo precisa acompanhar a ciência passo a passo na sua evolução. Ele, por ser uma ciência experimental, ele não poderia ser diferente. Então, é fácil da gente entender. Eu vou usar um exemplo para ver isso. Na época de Kardec, eletricidade ainda era um objeto de laboratório, 1850, 1860, ainda não existia a eletricidade como nós conhecemos hoje. Então, o contexto de relação entre um espírito e um corpo físico, o passe, toda essa mecânica espírito-matéria, nós usávamos, o Kardec usava nos seus livros a palavra fluido, uma coisa que fluía. Né? Hoje, nós sabemos, com o avanço da ciência, que isso são correntes elétricas, correntes magnéticas, e os trabalhadores da doutrina espírita nos dias de hoje estão, assim, de uma certa forma, não usando mais essa nomenclatura e usando as nomenclaturas atuais. Outras coisas que na época de Kardec não se falava, na época de Kardec se falava muito pouco sobre o processo de cura, que hoje nós, numa casa espírita, temos, né, os passes e tudo mais. Por isso que, por exemplo, isso aqui eu queria deixar muito claro, um negócio muito importante. Quando você for uma casa espírita, você está com um problema físico, uma doença, um negócio, um problema, foi uma casa espírita fazer um tratamento, e se lá alguém virar para você e falar: olha, pode largar o médico, porque nós aqui vamos te curar, sai correndo dessa casa espírita, some dessa casa espírita. O tratamento médico não pode ser interrompido. Você tem que trabalhar com os dois. O tratamento espiritual não anula o tratamento físico, em hipótese alguma. Então, você vai trabalhar com o seu médico, com os remédios que precisam ser aplicados, e vai trabalhar com as energias produzidas lá no ambiente do passe, do tratamento espiritual. Tá? Mas e se eu for curado? Como é que eu vou saber se foi um ou outro? O importante é ser curado. Se você foi curado com os remédios do médico ou com o tratamento espiritual, o que importa? O importante é ser curado. Uma coisa diferente é o tratamento da matéria e o tratamento do espírito, né? Exatamente. Isso não pode se confundir. Se as pessoas confundirem isso aí, não vai para lugar nenhum, né? Porque tem pessoas que, infelizmente, não, eu estou fazendo tratamento na casa espírita, eu não vou mais tomar esse remédio. Meu Deus, não faça isso. Não faça isso. Hoje, o espiritismo significa o quê em nossas vidas, na sua visão? O espiritismo significa uma filosofia de vida, uma forma de encarar a vida. Por quê? Porque nós, não é só o espiritismo, eu acho que são poucas pessoas no mundo hoje que, em sã consciência, acreditam que a vida é uma só. Nós tivemos tantas vidas passadas, vamos ter tantas vidas no futuro, e nós estamos experienciando, né, uma aqui na matéria. O espiritismo, ele não vem para ser a melhor religião de todas, para ser a religião do futuro. Não. Ele vem apenas para fazer parte de um contexto muito maior, nos ensinar que a vida continua. Tivemos vidas e vamos ter outras. O espiritismo trabalha com um aspecto muito importante. Em primeiro lugar, a caridade. Não é a caridade de dar esmola, é a caridade no olhar, no falar, a caridade no contato humano, na alegria, a caridade que, se podemos usar a palavra amor, o primeiro ponto. O segundo ponto importante na doutrina espírita é a lei de causa e efeito. É a lei de causa e efeito. Ou seja, nós semeamos, é duro, né, a gente falar isso, né? Dá um aperto. A gente semeia, é livre, a semeadura é livre, nós temos liberdade. Agora nós vamos colher tudo que nós semeamos de produtivo, de bom e ético,
e aquilo que não é muito elegante nós vamos ter que recolher depois também. Quando o senhor está efetuando uma palestra, palestrando com várias pessoas, o senhor percebe algum preconceito no mundo sobre o espiritismo? Nas casas espíritas, não, né? O que muitas vezes acontece são discordâncias de opinião. Isso acontece mesmo porque numa determinada casa espírita, como nós falamos lá no começo do nosso bate-papo, tem uma forma de encarar a realidade espírita e outras diferentes. Então, às vezes você vai numa casa, você dá uma palestra e você percebe que muitas pessoas gostaram e outras pessoas ficam meio assim presas a certas verdades individuais, né? E aí já pode gerar dentro da pessoa um certo conflito. Mas, no geral, a gente não tem percebido grandes problemas, né? Perfeito. Agora, eu gostaria que o senhor explicasse detalhadamente para a gente, fique à vontade, sobre mediunidade, reencarnação, inconsciente profundo. Qual a sua explanação a respeito? Que legal. Fique à vontade. Então, bom. Mediunidade, todos nós temos, pessoal. Todos nós temos mediunidade. A diferença é que alguns têm uma mediunidade que precisa ser colocada em prática para benefício da sociedade, que é uma intuição que você teve, um amigo que chega em você com um probleminha, e você teve uma intuição para ajudá-lo naquele probleminha. Isso é um processo mediúnico. Existe a mediunidade da psicografia, da psicofonia, ou seja, todos nós temos, alguns mais acentuados e outros menos acentuados. Então, essa é uma característica humana, né? O poeta, ele é um médium, o compositor de música, música de categoria ou música que não tem valor nenhum, não importa, mas ele tem uma mediunidade ali, que ele está se ligando com um mundo extracorpóreo e trazendo para colocar isso na sua poesia, na sua música. Então, a mediunidade, ela pode ser tanto, como a gente está dizendo, de tarefa, de trabalho, como uma mediunidade também de conquista. Ao longo das encarnações, você pode ter dentro de você uma conquista dessa mediunidade, que ela, hoje, a maior de todas as mediunidades, sem dúvida nenhuma, chama-se a intuição. É aquela vozinha interior que diz para você, não faça assim, faça assado. E eu, quantas vezes que a minha intuição diz, vai para cá, não vai para cá. Ah, não, mas eu vou por aqui. E aí eu me dou mal, né? Porque você não escuta aquela voz interior. Exato. Reencarnação, reencarnação é um processo natural. Para mim, é a maior expressão de amor que Deus tem para conosco. Por quê? Porque a gente teve uma vida, essa vida a gente, de repente, fez uma série de coisas positivas, mas cometeu alguns deslizes, alguns erros, e é nos dado uma outra oportunidade, uma outra, que a gente vai reformulando. Para quê? Para evoluir. Mas evoluir para quê? Para aquilo para o qual nós fomos criados, ser feliz. Todos nós, todas as criaturas do mundo foram criadas para ser feliz. Por isso que é impossível, numa única encarnação, disse Jesus a Nicodemos, quando ele falou em verdade vos digo, se não nascer de novo, não poderás ver o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus é o quê? É um lugar geográfico, em cima de uma nuvem, cheio de anjinho tocando harpa? Não, o reino dos céus é dentro de nós. Então, é aqui dentro de nós. Então, a reencarnação, a mediunidade. Lira, qual que era o terceiro ponto que você me perguntou? O inconsciente profundo do ser. Esse é complicado. O inconsciente profundo é o seguinte, Joana de Ângeles nos ensina que quando nós reencarnamos, isso faz parte do estudo da psicologia, da psicanálise de Jung, né? Só que a Joana modificou um pouco o trabalho do Jung para melhor. Quando nós reencarnamos, é muito comum você ver em redes sociais, em livros de autoajuda, você reencarna, você é um livro branco, um livro com folhas brancas, sem nada. Você vai escrever sua vida. E você começa a viver. Essas experiências que nós vamos adquirindo está no nosso inconsciente. Na medida em que isso vai passando, essas experiências vão para o nosso inconsciente profundo. Quando desencarnamos e vamos para uma nova vida, o inconsciente, ele zera.
mas o inconsciente profundo está guardando todas as nossas conquistas. E essas conquistas você vai perceber. Você vai ver que o João, ele tem uma facilidade de desenhar e o Pedro não tem. Em compensação, o Pedro tem uma facilidade de aprender língua estrangeira que o João não tem. São conquistas diferentes, são vivências diferentes. E na medida em que você tenta aprender alguma coisa, num primeiro momento parece ser difícil certas coisas, porque você nunca vivenciou aquilo. Mas existem coisas que você vai aprender, nossa, você aprende tão fácil, porque você já vivenciou isso. Está lá no seu inconsciente profundo, onde estão o quê? Os seus arquétipos. Arquétipos são valores, né? São estruturas que foram montadas em outras encarnações. Arquétipo de mãe, arquétipo de pai, arquétipo de homem, arquétipo de mulher. Há toda essa estrutura que está guardada lá no profundo do nosso ser. Professor, agora nos fala para quem está nos assistindo sobre Francisco Cândido Xavier. Nosso Chico Xavier. Caramba, Lira, você, olha, você... o nosso querido Chico, esse espírito maravilhoso que vem... Veja bem, nós tivemos e temos no Brasil uma infinidade de médiuns fantásticos. Nós temos aí o nosso querido Divaldo, nós tivemos lá no norte o João Nunes Maia, que fez um trabalho maravilhoso com aquele espírito miramês. Eu só vou citar aqui, eu vou ter que citar uma infinidade de nomes de pessoas fantásticas que reencarnaram. Chico vem com um trabalho ímpar, né? Um trabalho de dar uma continuidade no processo de implantação do espiritismo no mundo. Então, quando você lê as obras de André Luiz, quando você lê as obras de Emmanuel, quando você lê as obras do Dr. Bezerra, que Chico se dispôs a psicografar, nós vamos ver ali uma mão, um auxiliar muito grande do nosso querido Kardec para uma continuidade. Continuidade essa que Divaldo, através do trabalho de Joana de Ângeles, vem executando aí nas obras psicológicas de Joana, são 14 ou 16 volumes, extraordinário trabalho que Joana deixou aqui para nós, mas Chico é um caso muito especial. Deus me deu, há muitos anos atrás, a oportunidade de chegar perto dele, foi muito engraçado, porque eu estava na fila para falar com ele, e eu tinha um texto enorme para falar para o Chico. Quando chegou minha vez, eu só sabia chorar, não conseguia fazer nada a não ser chorar, e peguei na mão dele, beijei a mão dele, e apenas falei, Chico, obrigado, você mudou minha vida. Né? E ele, como faz com todo mundo, fazia com todo mundo, beijava a mão também, e eu saí fora. Eu falei, meu Deus, eu não falei nada que aquilo que eu queria falar. Eu tinha 1 milhão de coisas para falar. Mas é difícil falar dessa criatura. Excelente essa entrevista, estamos chegando ao final. Gostaria que o senhor falasse agora sobre a sua ideia de escrever o livro O Espiritismo Entre Nós. E onde as pessoas podem encontrar o livro? Esse livro é um livro online, gratuito, está no site oconsolador.com.br, www.oconsolador.com.br, é um e-book gratuito. Esse livro é o seguinte, eu escrevo para essa revista online, O Consolador, com muita frequência. Por quê? Porque antes de fazer uma palestra, a gente faz um texto, escreve um texto, arruma bonitinho e tal, e eu vou guardando. São bastante textos, a ponto que um dia eu peguei esses textos e falei, puxa vida, eu vou transformar isso num livro. Juntei, mandei para o seu Astolfo, que é o editor do site oconsolador.com.br, falei, seu Astolfo, esse material aqui não dá um livro? E ele pegou pessoas lá que montaram, acertaram direitinho e fizeram um livro, né? E esse livro nada mais é do que cada capítulo é um resumo de uma palestra que nós proferimos, né? E estamos já trabalhando num outro material, num outro livro, mas o livro espírita é diferente do livro científico, porque o livro científico você tem a ideia, você trabalha aquilo tem um contexto profissional, material. O livro espírita ele tem uma outra conotação. Então, estamos trabalhando com bastante calma para a produção dele. E ele, é isso aí, é um livro gratuito, como deveria ser todo livro espírita, mas existe todo um contexto que precisa... Mas o meu livro é gratuito, meu livro está lá, para quem quiser baixar. Professora, eu fico muito grato, mas muito grato mesmo pela sua entrevista com a gente. E agora uma perguntinha.
o espírita Wagner Ideale por Wagner Ideale? O espírita Wagner Ideale é um espírita que ainda está precisando aprender muito, é um espírita que gosta muito da doutrina, sem dúvida nenhuma, são 38 anos que nós estamos militando nela, tentando fazer o melhor de nós, mas, como a gente sempre diz, né, sobe um degrauzinho e desce 3, aí sobe mais um degrauzinho e desce 2. O espírita Wagner Ideale é um espírita que tem muito que aprender, é um espírita que cada palestra que dá, o ouvido mais próximo da boca é o meu, então eu sou o primeiro a procurar aprender aquilo que eu estou falando. Como falamos no começo, como é difícil vivenciar os ensinos de Jesus, como é difícil você viver o tempo todo os ensinos de Jesus. Eu tenho um amigo que foi um dos responsáveis por me colocar na doutrina espírita, hoje ele me ajuda na espiritualidade, nas palestras, quando uma vez ele me disse: Wagner, se você manter o seu pensamento um tiquinho acima da grande maioria, manter ele sempre um pouquinho mais elevado, nada pode te ocorrer de mal, de ruim. Mas aí fica a pergunta, como é difícil nós mantemos o nosso pensamento sempre num patamar elevado. Isso é um treino, isso é uma luta de cada um, é um desafio de cada um de nós criar dentro de nós o reino de Deus. Muito obrigado, professor, pela sua entrevista. Obrigado a você, Lira. Que a gente possa encontrar brevemente para ter um abraço. Opa! Com certeza, Lira. Um abraço, fica com Deus. Dessa forma, encerramos o programa Lira em Pauta. Até o próximo programa, se o Mestre Universo assim nos permitir. Estaremos aqui com vocês. Até lá.